Ô Zé Maria Trindade, o ministro Alexandre de Moraes, nessa última análise da preliminar sobre delação e esse pedido da defesa para que a delação fosse anulada, a delação de Mauro Cid, diante de vários aspectos que foram apresentados pelos advogados, ele fez uma longa explanação falando sobre a voluntariedade de Mauro Cid. E explicando, inclusive, o questionamento que foi feito quando as imagens vieram à tona para a imprensa sobre aquela chamada que ele fez a Mauro Cid diante da possibilidade de omissões dolosas feitas, então, pelo delator, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e mencionando que isso é uma atuação comum para qualquer juiz. Ao perceber que fatos estariam sendo omitidos para que não se levasse a um caminho de transparência, o juiz vai lá e faz uma chamada, né? Vai lá e diz, olha, se você não contribuir da maneira correta ou se houver divergência nos fatos, você poderá ser punido por isso. Agora, você entende que, de fato, essa voluntariedade de Mauro Cid ficou clara ao longo de todo esse processo e desse vai e vem que envolve a delação premiada? Há controvérsias, né? Sobra, a partir de agora, muito pouco espaço para as defesas, né? Os advogados terão agora pouco espaço, porque todas as preliminares estão sendo recusadas, foram recusadas, né? Então, o julgamento será na primeira turma, segundo decidiram os ministros, né? A não ser que o presidente possa chamar para o plenário principal. E veja bem que complicação. A Carla Zambelli, deputada federal, está sendo julgada pelo plenário, né? Plenário virtual. Houve até maioria pela condenação, e não na primeira turma. E aí um grupo importante, inclusive um ex-presidente da República, 4 oficiais generais, quer dizer, na primeira turma era um caso, e há divergências, inclusive no plenário do Supremo, para levar para o plenário principal. E principalmente a delação premiada do ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o tenente-coronel Cid. A delação premiada é um instrumento novo ainda no mundo jurídico. Foi sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, né, depois de votação no Congresso, foi usada e derrotada no Supremo Tribunal Federal, e ninguém sabe exatamente onde é que está o limite da delação. Quando você faz essa pergunta, eu tinha uma clareza muito grande na ideia da delação, de que a delação é um acordo entre Ministério Público e o investigado, ou a Polícia Federal e o investigado, que depois foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é o papel do juiz na delação premiada? É apenas e só definir se o delator está de livre e espontânea vontade e pronto, não pode entrar no mérito, porque esse acordo, a delação, é entre o Ministério Público e o delator, não é entre o juiz e o delator, né? E está parecendo que ele, o relator, assume que foi parte integrante ali deste acordo, inclusive sobre o que falar na delação. Naquele desabafo, o Cid diz lá claramente de que tudo que ele falava tinha que ser direcionado para um assunto, e isto é muito grave. Se retirasse, não vai mais retirar, né? A primeira turma decidiu que a delação está valendo. A delação do Cid, ficam algumas provas, mas frágeis, ou seja, não teria uma força tão grande assim esse processo. No caso do Instituto da Delação, quando o delator ele desobedece ali os critérios, o que ele falou fica valendo, e ele perde apenas as vantagens de ser um delator. O Cid vai pegar uma pena pequena se condenado, se todos forem condenados, o Cid pega, de acordo com o que ele acertou ali, uma pena menor e não persecução penal de parentes, do pai principalmente. Esse foi o acordo dele. Portanto, sobra, a partir de agora, pouco espaço para as defesas, né?